A história de Ester se desenrola no contexto do Império Persa, durante o reinado de Assuero, identificado como Xerxes I, por volta do século V a.C., quando o povo judeu vivia disperso pelo império após o exílio babilônico. Assuero governava um vasto território que se estendia da Índia à Etiópia e residia em Suzã, sua capital. A narrativa tem início com um grandioso banquete promovido pelo rei, que durou vários dias e reuniu nobres e autoridades de todo o império. Durante a festa, Assuero, orgulhoso, ordenou que sua rainha Vasti aparecesse para exibir sua beleza aos convidados. Porém, Vasti recusou-se a atender ao pedido, o que enfureceu o rei. Após consultar seus conselheiros, Assuero decidiu depô-la, temendo que sua desobediência inspirasse outras mulheres a desafiar seus maridos. Com Vasti afastada, o rei deu início a uma busca por uma nova rainha. Nesse cenário, entra em cena Ester, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mardoqueu, que trabalhava no palácio real. Ester era conhecida por sua extraordinária beleza, e Mardoqueu a incentivou a participar do concurso organizado para escolher a nova rainha. Ela foi levada ao palácio junto com outras candidatas e passou por um ano de preparativos que incluíam tratamentos de beleza e perfumes. Quando finalmente foi apresentada ao rei, Ester o encantou com sua graça e beleza, sendo escolhida como rainha e coroada em lugar de Vasti. Seguindo o conselho de Mardoqueu, ela manteve em segredo sua origem judaica, ocultando sua identidade como parte do povo judeu. Enquanto isso, Mardoqueu, que frequentava os portões do palácio, descobriu uma conspiração tramada por 2 eunucos para assassinar o rei Assuero. Ele informou Ester sobre o plano, e ela, por sua vez, alertou o rei em nome de Mardoqueu. A conspiração foi investigada, os culpados foram executados e o feito de Mardoqueu foi registrado nos anais reais, embora ele não tenha recebido uma recompensa imediata. A trama toma um rumo dramático com a ascensão de Amã, um alto funcionário do rei que foi promovido a uma posição de grande poder, tornando-se o segundo homem mais importante do império. Amã exigia que todos se curvassem diante dele em sinal de respeito, mas Mardoqueu, fiel aos princípios de sua fé judaica, recusou-se a fazê-lo. Essa atitude irritou profundamente Amã, que ao descobrir que Mardoqueu era judeu, decidiu vingar-se não apenas dele, mas de todo o povo judeu. Amã manipulou o rei Assuero, convencendo-o a emitir um decreto que autorizava o extermínio de todos os judeus do império em uma data específica, determinada por sorteio, em hebraico Pur, daí o nome Purim. O decreto foi selado com o anel real e enviado a todas as províncias. Desesperado com a ameaça iminente, Mardoqueu rasgou suas vestes em sinal de luto e pediu a Ester que intercedesse junto ao rei para salvar os judeus. Ester hesitou inicialmente, pois a lei persa proibia qualquer pessoa de se apresentar ao rei sem ser convocada, sob pena de morte, a menos que o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. Mardoqueu, porém, insistiu, lembrando-a de que ela também era judia e não escaparia do decreto. Ele sugeriu que talvez ela tivesse sido colocada no trono para um momento como este. Inspirada por essas palavras, Ester decidiu agir. Ela pediu que Mardoqueu e os judeus de Suzã jejuassem por ela durante 3 dias, enquanto ela se preparava para arriscar sua vida. Após o jejum, Ester vestiu-se com trajes reais e, com coragem, apresentou-se diante do rei Assuero em seu salão do trono. Para seu alívio, o rei a recebeu favoravelmente, estendendo o cetro e perguntando qual era seu pedido, prometendo conceder-lhe até metade do reino. Em vez de revelar imediatamente a situação, Ester adotou uma estratégia cuidadosa. Convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, ela não fez seu pedido, mas convidou ambos para um segundo banquete no dia seguinte, prometendo então
revelar sua súplica. Enquanto isso, Amã, lisonjeado por ser o único convidado além do rei, saiu do banquete cheio de orgulho. Porém, ao passar pelos portões do palácio e ver Mardoqueu, que novamente não se curvou, sua raiva se intensificou. Incentivado por sua esposa e amigos, Amã ordenou a construção de uma forca de cerca de 25 metros de altura, planejando pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu no dia seguinte. Naquela mesma noite, o rei Assuero, incapaz de dormir, pediu que lhe lessem os anais reais. Durante a leitura, ele descobriu o registro do ato de Mardoqueu, que havia salvado sua vida ao denunciar a conspiração, mas nunca fora recompensado. Na manhã seguinte, quando Amã chegou ao palácio para pedir a execução de Mardoqueu, o rei o surpreendeu com uma pergunta: o que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar? Pensando que o rei se referia a ele próprio, Amã sugeriu uma grande homenagem: vestir o homem com trajes reais, colocá-lo sobre o cavalo do rei e conduzi-lo pelas ruas em uma procissão pública. Para seu choque e humilhação, Assuero ordenou que Amã prestasse essa honra a Mardoqueu. Constrangido, Amã cumpriu a ordem e voltou para casa derrotado. Mais tarde, no segundo banquete, Ester finalmente revelou sua origem judaica ao rei e denunciou o plano cruel de Amã para exterminar seu povo, incluindo ela mesma. Assuero, furioso com a traição, levantou-se e saiu para o jardim do palácio. Amã, desesperado, jogou-se sobre o divã onde Ester estava para implorar por sua vida. Quando o rei retornou e viu Amã nessa posição, interpretou a cena como um ataque à rainha e ordenou sua execução imediata. Um dos servos informou que Amã havia construído uma forca para Mardoqueu, e o rei determinou que Amã fosse enforcado nela. Assim, Amã morreu na mesma forca que havia preparado para seu inimigo. Apesar da morte de Amã, o decreto original de extermínio ainda estava em vigor, pois pelas leis persas, um decreto selado com o anel real não podia ser revogado. Ester e Mardoqueu, agora com a confiança do rei, pediram uma solução. Assuero autorizou-os a emitir um novo decreto, permitindo que os judeus se armassem e se defendessem de seus inimigos no dia marcado para o massacre. O novo decreto foi enviado a todas as províncias, e quando o dia chegou, os judeus, com o apoio das autoridades locais, derrotaram seus adversários em todo o império, garantindo sua sobrevivência. Para celebrar essa vitória milagrosa e a salvação do povo judeu, Ester e Mardoqueu instituíram a festa de Purim. A celebração anual inclui a leitura do livro de Ester, banquetes, troca de presentes e doações aos pobres, lembrando a providência divina que protegeu os judeus da destruição. A história termina com Mardoqueu sendo elevado a uma posição de grande poder, tornando-se o segundo homem mais importante do império, logo abaixo do rei Assuero. Os judeus passaram a viver em paz e prosperidade sob sua liderança. A narrativa de Ester é uma poderosa história de coragem, fé e intervenção divina. Embora o nome de Deus não seja mencionado diretamente no texto, sua presença é percebida nos eventos que se alinham para salvar o povo judeu, com Ester emergindo como um instrumento crucial na preservação de sua nação.